Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos aqui aprender a aplicação da adição de números naturais na resolução de problemas. Ou seja, vamos pegar toda a teoria de adição e verificar como essa teoria ela pode ser utilizada, na verdade ela deve ser utilizada, na resolução de problemas, tá bom? O mais importante aqui é o seguinte, pessoal, não é nem na verdade a matemática em si, tá? O importante quando você for resolver um problema é saber interpretá-lo muito bem, tá bom? Vamos ler aqui então primeiro, olha só. Durante o ano de 2008, uma equipe de futebol venceu 49 partidas, empatou 18 partidas e perdeu 5 partidas. Quantas partidas essa equipe disputou durante o ano de 2008? Atenção, pessoal! Vamos aqui, primeiramente, nos ater à pergunta. A pergunta quer saber quantas partidas. Ou seja, é em relação a esse elemento, tá? É em relação a essa palavra partidas que nós temos que resolver o nosso problema. Vamos lembrar aqui o seguinte, tá? Quando a gente trabalha a adição é nós pegarmos duas ou mais parcelas e resolvermos a sua soma. Então, aqui nesse problema, nós temos que identificar quais são essas parcelas. Detalhe, as parcelas são números. Só que, nesse problema aqui especificamente, nem todo número é em relação à parcela. Por quê? De novo, a questão quer saber quantas partidas. Então, eu tenho que procurar os números que estão relacionados com essas partidas. Legal? Então, olha só. A equipe, no caso, venceu 49 partidas, empatou 18 e perdeu 5. Então, eu tenho aqui essas três quantidades, esses três números que são em relação a essas partidas. E aí, nesse caso, eu tenho que resolver a adição desses três valores. Tá bom? Eu vou te mostrar aqui duas maneiras bem bacanas de resolver. Então, olha lá. Eu tenho que pegar o 49, somar com o 18 e ainda somar com 5, tá? Para que aí a gente possa achar esse resultado. Aqui nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiramente somar as três parcelas. Então, repare, eu tenho 49... somado com 18, somado ainda com 5. Não se esqueçam que, quando a gente for resolver uma adição qualquer, a gente sempre começa com os números que estão na extrema direita, ou seja, mais à direita, onde eles representam a unidade. Legal? Então, olha lá. Somando 8 com 9, 8 mais 9 é igual a 17. Esse resultado aqui que eu acabei de achar que foi 17, eu tenho que pegar esse resultado e somá-lo com 5 ainda. 17 mais 5 é igual a 22. Não se esqueçam que quando a gente resolve essa adição de números naturais, tá? O nosso resultado, quando dá um número que for igual ou maior que 10, a gente só pode escrever o valor referente à unidade. E o outro valor referente à dezena, ele sobe aqui para o outro lado. Então, como deu 22, reparem, 22. Legal? Então, você sempre arrumará dessa maneira. Beleza. Eu vou passar agora para o outro lado, ou seja, para os números que estão representando aqui na dezena. Aqui eu tenho o 4 e o 1. Somando o 4 com 1, o resultado é igual a 5. Mas não se esqueçam que eu ainda tenho esse número 2, que veio aqui do 22 aqui de baixo. Esse número 2, ele também deverá ser envolvido nessa adição. Vamos rever aqui então? Olha lá. 4 mais 1 é igual a 5. 5 mais 2 me dá como resultado igual a 7. Ou seja, essa equipe, durante o ano de 2008, ela realizou 72 partidas. Legal, pessoal? Agora, olha só. Vou colocar o resultado aqui, tá bom?
Deixa eu te mostrar aqui, então, uma outra maneira de resolver que, de repente, pode até ficar melhor para ti, tá? Aqui, de novo, eu vou reescrever essa adição, ó. 49 mais 18 mais 5 igual. Aí, nesse caso, eu vou utilizar a propriedade associativa. Ou seja, eu tenho aqui 3 parcelas em adição. Dessas 3 parcelas, eu vou primeiramente resolver a soma de 2 delas. Professor, quais são as 2? Tanto faz. Quem escolhe é você. Eu, particularmente, eu vou pegar aqui essas 2 finais. Então, eu vou pegar, olha só, eu vou resolver a adição de 18 com 5, beleza? Então, vamos lá. 8 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 mais 5 é igual a 13. De novo, como foi um valor acima de 10, eu escrevo o 3 aqui embaixo, que é o número referente à nossa unidade, e o número 1, que representa a dezena, ele passa para o outro lado, juntamente com a outra adição, tá? Cuidado, pessoal, aqui não é o número 11, tá? Eu estou colocando aqui 1 à parte, belezinha? Vamos lá aqui, então. Próxima adição. Ah, professor, mas aqui eu só tenho o número 1. Tinha, porque agora tem esse outro número 1 que já veio do 13. Legal? Então, olha lá. 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, o resultado dessa primeira soma que nós achamos foi igual a 23. Logo, então, vamos fazer aqui uma nova adição, onde eu vou pegar esse 23, que foi o resultado dessa adição, tá certo? E eu vou somá-lo com o 49, que era a primeira parcela que eu tinha anteriormente, que eu não a utilizei ainda, tá? Vamos lá, então. Somando 3 com 9, 9, 10, 11, 12. Então, desce o 2, sobe o 1. Aqui, ó, número 12, ó. O 2 da unidade fica, o 1 da dezena sobe. Vamos continuar a soma agora. 4 mais 2 é igual a 6. 6 mais 1 é igual a 7. Ou seja, o resultado também foi igual a 72. Professor, deu o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado, pessoal, porque você só fez de maneiras diferentes. Mas, de qualquer forma, você não mudou as suas parcelas, tá? Então, eu escolhi aqui te mostrar essas 2 possibilidades justamente para que você perceba que ou você resolve as 3 de uma vez só, ou você escolhe 2 e resolve a soma e depois do resultado somará com a outra parcela que faltou. Aí é contigo, você escolhe a melhor maneira que você achar. Ok, pessoal, então vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Olha só, vamos ler aqui a questão. A questão diz o seguinte: uma empresa tem 1.748 pessoas trabalhando na sua fábrica e 566 pessoas trabalhando no seu escritório. Quantas pessoas trabalham ao todo nessa empresa? Como lhes falei agora há pouco, o detalhe importante aqui é você saber interpretar o que a questão está te pedindo. Vamos lá, então. Quantas pessoas trabalham ao todo? Então, a questão quer saber a quantidade de pessoas. Logo, então, as minhas parcelas são os números referentes às pessoas. Então, aqui eu tenho 1.748 pessoas e 566 pessoas. Logo, nós deveremos resolver a adição entre esses 2 números. Vamos fazer isso? Então, olha lá. Aqui eu tenho 1.748, 566. Detalhe importante, pessoal. Aqui, muita gente erra questões ou problemas de adição. Por quê? Porque costumam colocar o 5 embaixo do 1, tá? Não pode, por quê? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, você sempre começa escrevendo o número da direita para a esquerda, beleza? Vamos aqui, então. Resolvendo aqui essa soma, vamos começar sempre pela quantidade, no caso aqui, pela adição das unidades. Então, olha lá. 8 mais 6. 8 mais 6, o nosso resultado é igual a 14. Fica o 4
e sobe o número 1, o 1 do 14, tá? Vamos somar os próximos dois. 6 mais 4 é igual a 10. Só que eu tenho esse número 1 aqui ainda, que veio do 14. Então, 6 mais 4, 10. 10 com mais 1, 11. Sobe outro número 1. Sempre para a próxima classe, tá bom? 7 mais 5 é igual a 12. 12 mais 1 é igual a 13. Fica o 3 e sobe o outro número 1. Logo, finalizando, 1 mais 1 é igual a 2. Ou seja, o nosso resultado final deu 2.314. Se você preferir, você pode escrever aqui pelo fato de ser um problema, né? Então, nós temos aqui um total de 2.314 pessoas. Assim como também, nessa primeira questão, você pode escrever partidas. Tá? Então, você sempre identifica no final da questão, né, o resultado final, sobre o que nós estamos calculando essa adição. É em relação a qual elemento? Então, de novo, esse primeiro exemplo, é em relação a 72 partidas. Esse segundo exemplo é em relação às pessoas. Beleza, moçada? Então, muito obrigado, um forte abraço e até mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Charlie e a aula de hoje é sobre língua e linguagem. Vamos começar falando da noção de língua. A língua é um sistema organizado, ou seja, quando você ouvir essa palavra, quando alguém falar para você que a gente vai aprender algo sobre uma língua, a gente está falando de um complexo muito bem organizado, tal como é a língua portuguesa. Pense você que a gente utiliza diariamente um código verbal para se comunicar. Esse código tem um conjunto de regras próprias. Por isso que a gente chama esse sistema de um sistema organizado. Você não vai criar uma frase do tipo cadeira, bola, chão, socorro. Essas palavras não combinam, essas palavras juntas não transmitem uma mensagem comunicativa. A propriedade da língua é ser esse sistema bastante complexo que gira em torno de algumas regras bem específicas. A língua também é aquilo que a gente chama de idioma. A gente fala o português, outros países falam outras línguas e essas línguas contam com sistemas próprios. Se você for dar uma olhadinha, por exemplo, na língua inglesa, você vai perceber que o adjetivo vem antes do substantivo em algumas regras. E aí você diz, isso é uma regra do inglês. O português tem as suas regras e é isso que torna a nossa língua tão própria, tão complexa. Língua também é aquilo que gira em torno de regras tão específicas que dão um certo tipo de medo em alguns alunos. Sabe por quê? A famosa gramática. A gramática, essa sim, às vezes nos assusta. Sabe por quê? Porque ela tem a obrigação de contar com todo o conjunto de regras que rege o funcionamento de uma língua. Para isso, é muito importante que a gente domine tanto um bom vocabulário, quanto consiga compreender quais são os mecanismos que permitem que a nossa comunicação ocorra do modo mais pleno possível. Então a gente vai aprendendo, por exemplo, que existem tipos de substantivo, tipos de adjetivos, tipos de verbos. Isso tudo gera no início para a gente uma grande confusão. Mas não vamos esquecer o foco, que é o quê? Compreender o sistema geral dessa língua. Então pense comigo, a gente utiliza um código verbal para se comunicar. Esse código verbal pode ser manifesto de forma escrita, de forma oral. A gente utiliza também todo o mecanismo que a língua nos oferece para garantir uma comunicação plena, que é o que a gente chama de gramática, essas regrinhas que a gente vai aprender pouco a pouco ao longo da vida. No caso do Brasil, a nossa língua oficial é a língua portuguesa. Existe todo um histórico por trás disso, né? Nós somos um país colonizado por Portugal. Portugal traz para a gente essa língua original do latim, de uma variação do latim. É bacana compreender um pouco a história do nosso idioma e a história das línguas, que a gente compreende que a língua envolve dimensões históricas, sociais, culturais, histórias de disputa também, né? Não por acaso a língua portuguesa vem de uma variação do latim, que aos poucos vai ganhando uma propriedade, uma particularidade tão especial que se transforma no que a gente chama hoje de língua portuguesa. E olha só que barato, a língua portuguesa falada aqui no Brasil, ela tem muitas diferenças em relação à língua falada em Portugal. Por mais que tenha ocorrido em 2009 aquilo que a gente chama de um acordo ortográfico que unificou a ortografia dos países que falam a língua portuguesa,
é importante que a gente perceba que a maneira que a gente fala essa língua, ela é muito própria, ela é muito particular, a ponto de alguns autores falarem no português brasileiro, que é real. Esse tom, essa melodia, são essas propriedades que a gente construiu ao longo da história do nosso país, que dão à língua portuguesa esse lugar tão especial no campo de línguas lusófonas. O Brasil também tem uma segunda língua oficial, que é a Libras, é a língua brasileira de sinais. Alguns chamam de linguagem, mas é uma língua, ela também tem um sistema organizado. Não vai pensar que utilizar a Libras é só aprender algumas letrinhas e seguir em frente, não. Não, ela é uma língua, ela também tem a sua complexidade, ela também tem a sua gramática própria, ela também é regida por determinados mecanismos que tornam a Libras tão especial quanto a língua portuguesa. Não por acaso que as duas são consideradas línguas oficiais da República Federativa do Brasil. Então, fica claro para você, nossa língua oficial é a língua portuguesa, ela é regida por um sistema de regras. Mas a gente fala só com o código verbal? Não, né? O ser humano tem diversas maneiras de se comunicar e é por isso que a linguagem, que é o segundo tópico dessa aula, é um sistema tão interessante de ser compreendido. Olha só, com certeza você vai saber do que eu estou falando aqui. A gente se comunica diariamente por meio de imagens, sons, gestos, outros mecanismos que não só a palavra. Já imaginou se no meio de um caminho que a gente estivesse fazendo na estrada, andando de carro, a gente se deparasse com uma placa como essa, né? Cuidado, estamos em obras. Perceba, a gente tem um código verbal escrito, tenho aqui algumas palavras, se eu domino essa língua, eu compreendo que mensagem esse texto transmite para mim e essa mensagem ela vem acompanhada de uma imagem. Bom, as pessoas que estão dirigindo, estão numa estrada, se elas se deparassem com uma placa com muitas informações textuais, gente, essa placa ia gerar um pouco de dificuldade de comunicação, as pessoas nem iam conseguir ler e o objetivo principal da língua e da linguagem, que é comunicar, transmitir uma mensagem, ia ser prejudicado. Então a gente precisa de mecanismos outros que não só a palavra, a gente precisa da imagem, a gente precisa do recurso visual. Quando a gente faz uma comunicação hoje digital, por meio de um suporte eletrônico, a gente está utilizando não só um texto. Hoje uma imagem como essa significa muito mais do que uma mensagem textual muito longa. Então eu preciso também dominar outros códigos, que não só o código escrito, que não só o código oral. E aí eu vou para o segundo tópico da nossa aula, que é a linguagem. Linguagem, quando alguém falar isso para você, a gente está falando de comunicação, expressão de algum tipo de ideia. Quando eu me comunico com alguém, eu estou me comunicando por meio de uma linguagem, não só a linguagem textual. A roupa que eu visto transmite uma linguagem. Sabia que quando você entra num espaço, a sua expressão fisionômica, a maneira com que você se comunica com o outro, seja por meio de um gesto, seja por meio da roupa que você veste, seja por meio de um sorriso de canto de boca, uma maneira que você ajusta o seu óculos, tudo isso comunica algo. E é isso que torna a linguagem humana tão especial, porque a gente não fica só tendo que decifrar o que o outro vai falar. A gente também tem que entender como o outro se mostra pra gente. E a maneira de se expressar é aquilo que a gente chama de uma forma de comunicação. Eu tenho, por exemplo, a comunicação sonora. Se você ouve um barulho, por exemplo, que sinaliza para você que está chovendo, alguém não precisa dizer para você, ei, está chovendo. Se você sente o cheiro de terra molhada, essa sensação que você tem, que o olfato permite a você, também comunica algo, comunica que está chovendo. Você não precisa da palavra, você não precisa nem ser alfabetizado para compreender esse código. A linguagem é feita de múltiplas possibilidades de comunicação. Por isso que a gente chama a linguagem de um mecanismo de transmissão. Um mecanismo de transmissão de informações. Então, quando você, por exemplo, vai ao teatro, você domina um código, né? Você não pode usar o celular, você tem que permanecer sentado, dentro de um ambiente silencioso, você tem que ter uma conduta, uma postura que faz parte de um contexto. E a língua está sempre voltada para um contexto. Isso é super importante, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Verbal, por quê? Porque uma das principais formas de linguagem, uma das principais formas de comunicação que o ser humano utiliza é a linguagem verbal. Quando falarem para você que você está utilizando, que você precisa utilizar a linguagem verbal, a gente está falando da linguagem com as palavras, aí não tem para onde correr. Que pode ser essa linguagem que a gente utiliza oralmente e também é a linguagem que a gente utiliza de forma escrita. Abra um jornal, acesse um site, pegue uma revista e você vai perceber que num suporte como esse existem diversos textos. Você vai encontrar, por exemplo, um anúncio. Um anúncio tem imagens e tem textos. Você pode não dominar a língua daquele anúncio. Vamos imaginar que você não fale francês e você está lendo um jornal em francês. Você pode não dominar aquela língua, mas aquelas imagens vão te ajudar a compreender o significado daquele texto.
A disposição daquelas informações numa folha de jornal, numa folha de revista, numa página de internet, apresenta para você possibilidades de compreensão. Por isso que a linguagem ela vai além do código textual, porque ela permite que você domine outras formas. Perceba que se você vê uma cor muito forte num anúncio, você já percebe que aquilo ali é um realce, aquilo ali chama a atenção para uma mensagem que o anunciante quer passar para você. Não vamos esquecer nunca que é comunicação, é mensagem, é informação. Quem usa a linguagem quer se comunicar, quer dizer algo. A outra forma de linguagem muito comum que a gente utiliza é a não verbal, que é a que não utiliza a palavra. E aí são alguns exemplos como os sons, as imagens, as cores, todas aquelas linguagens que não utilizam a palavra, a gente chama de não verbal. Então imagine você que você está num ambiente e alguém faz assim para você. Existe um código cultural que faz com que você compreenda que isso aqui é um sinal de confirmação, um sinal de positivo, um sinal de que alguém está sinalizando para você só mesmo um aceno. Às vezes alguém responde a um aceno para você assim, assim. Você não precisa falar para se comunicar. Então existem gestos. Os gestos dizem muito, às vezes mais até do que as palavras. Percebe que às vezes a gente está se comunicando com alguém e alguém diz, nossa, você está falando isso, mas parece que você não está querendo dizer. É porque a linguagem ela vai além da capacidade humana. Às vezes ela nos mostra que a gente está transmitindo uma mensagem que nem queria transmitir, mas que a linguagem, por essa força, essa capacidade, essa necessidade de transmitir a informação, ela vai além muitas vezes do nosso controle, do nosso limite. A gente também fala em linguagem mista. O que é isso? A linguagem mista é esse conjunto, é esse encontro da linguagem verbal com a não verbal. Então, você percebe, por exemplo, no anúncio, você percebe nessa placa, no Cuidado Estamos em Obras, aqui eu tenho texto e eu tenho imagem. Me comunico de duas formas, então a gente chama essa linguagem que propõe essa mistura, essa conexão de linguagem mista. Uma outra linguagem que os autores já estão começando a colocar em questão hoje é a linguagem digital, que é toda essa linguagem que utiliza o código, que precisa de um código tecnológico digital para ser transmitida, tal como esse tipo de linguagem que a gente utiliza em conversas, em comunicações, que depende de um suporte tecnológico. Sabe o que eu quero falar para você? Que não adianta a gente saber o que é língua e saber o que é linguagem se a gente não entender que a língua só existe por meio de gêneros textuais. Então, eu quero te dar uma dica. Sempre que você for pegar um texto, sempre que você for tentar decifrar a comunicação, lembra sempre, língua, linguagem, comunicação só existem dentro de uma situação comunicativa. Então você sabe, por exemplo, que quando você for a uma festa muito formal, você não vai poder utilizar alguns recursos de linguagem, tal como as gírias, tais como uma comunicação tanto mais informal, até numa roupa, né? Há quem diga que a linguagem, que a língua é como se fosse a roupa que a gente veste. Em cada situação que a gente vivencia, a gente precisa utilizar a linguagem, a língua adequada. Então, pensa comigo. A partir de agora, quando você ouvir falar em linguagem, é toda e qualquer forma de comunicação. Tudo que comunica é linguagem. Tanto é que existem as linguagens artísticas que comunicam de diferentes maneiras, por meio da música, da pintura, do teatro, da dança. Tudo isso é linguagem, tudo isso comunica. E sempre que eu falar de língua, aí eu já estou falando de um sistema muito mais regrado, muito mais complexo, muito mais conceitual dentro de uma proposta estabelecida. Quase sempre, muitas vezes, por meio de um sistema de regras chamado de gramática. Então é isso. Na aula de hoje a gente aprendeu a diferença entre língua e linguagem, ok? Muito obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a globalização. Uau, globalização, afinal, o que é globalização? Essa palavra que está aí na mente de muitas pessoas, desde professores, alunos, até economistas, jornalistas, afinal, o que é a globalização? Globalização ela pode ter diversas interpretações, mas a mais importante de todas, e a gente vai passar por mais algumas hoje ainda, a respeito aí de diminuição das distâncias entre as pessoas no mundo. Quando a gente pensa em globalização, a gente tem a ideia do globo e que o mundo dentro do globo está cada vez menor. Para a gente entender esse processo da globalização e entender a evolução da tecnologia de transformação aí do transporte e também transformação justamente da comunicação, para a gente ter uma ideia, a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, desde o dia 4 de julho, quando foi assinada, até o dia em que a coroa britânica ficou sabendo dessa independência, demoraram
13 dias para isso acontecer. Então, para a gente ter uma ideia então, de como é que as comunicações estavam aí bem organizadas na época, de uma maneira ágil, pois era o maior fluxo entre aí o Oceano Atlântico, era entre a América, parte aí das colônias britânicas com a própria coroa, então demorou 13 dias para que a coroa britânica soubesse do que tinha acontecido do outro lado do oceano. Hoje, se a gente colocar no Google uma informação a respeito de coisas que acontecem do outro lado do mundo, a informação vai chegar em menos de 1 segundo e com uma informação vasta de mais de 1 milhão de tipos de informações diferentes. Essas tecnologias, esse desenvolvimento da tecnologia com o tempo acabou acontecendo devido a processos aí da melhoria da questão da tecnologia, da questão da própria informação, como está chegando e outras formas aí que nós estamos vendo, mas principalmente devido à organização do capitalismo. Para alguns autores, a globalização ela tem início com o capitalismo informacional, ou também chamado de capitalismo técnico-científico informacional, aquele do qual pega toda a técnica, o uso das universidades para criar, para produzir sistemas cada vez melhores, seja eles sistemas de produtividade, sistemas de comunicação, sistema de transporte, sistema de garantia de políticas públicas para as pessoas e passa a ter aí melhor desenvolvimento, melhores condições. Então o uso da técnica com a parte da ciência passa a ser extremamente importante e com isso a comunicação e a integração dos países passa a ser cada vez maior. É isso que chamamos de globalização. Porém, para alguns autores, a globalização ela inicia no intercâmbio cultural das grandes descobertas. Se a gente parar para pensar, no ano de 1496, a descoberta da América por Cristóvão Colombo, vem ali um fluxo bem diferenciado de intercâmbio. Para a gente ter uma ideia, o Velho Mundo, África, Europa, Ásia, não tinha muito contato com a fauna, a flora, as características vegetais e animais do novo continente, da América. Portanto, para vocês terem uma ideia, até então não se sabia na Europa o que era uma batata, por exemplo, ou milho. Em compensação, na América não se conhecia o que era um cavalo. Então, nesse sentido, o intercâmbio cultural com a entrada das descobertas, com as grandes navegações, faz com que exista características importantes aí de aculturação, tanto de um lado quanto do outro do continente. Dessa maneira, então, a utilização de ferramentas, por exemplo, como as armas, a espingarda, a metralhadora, o revólver, por exemplo, foi muito bem visto dentro da América pelas tribos pré-colombianas. Em compensação, a forma de contagem do tempo, contagens aí de algumas técnicas utilizadas para a produção agropecuária existentes na região aí dos antigos povos pré-colombianos, acabaram sendo muito bem utilizados no chamado moderno Estado dos países da Europa. Assim, essas organizações existentes e também essas técnicas compartilhadas entre esses continentes passa a ter aí uma ideia de globalização, o intercâmbio cultural. Porém, muitos autores acabam considerando a globalização como essa atual fase do sistema capitalista, do qual a tecnologia é utilizada para a geração de riqueza. E aí a gente pensa num mundo altamente conectado, com cabos de fibra ótica, com satélites, com câmeras. Só que assim, aí a gente entra também num processo conhecido como aldeia global, porque nem todo o planeta ele está conectado de fato. A globalização, apesar de ter uma característica importante no sentido da melhoria dos espaços, no desenvolvimento das características do mundo, numa uniformização de todo o espaço, padronização aí da moda, padronização da produção, nós não temos lugares onde acabam se utilizando de determinadas características. Vamos parar para pensar e entender fatores como países aí extremamente subdesenvolvidos. Vamos pensar lá na República Centro-Africana. Será que ela tem a mesma conectividade que, por exemplo, uma região digamos,
região metropolitana de Tóquio, por exemplo, a gente consegue ter conectividades cada vez mais específicas nas áreas dos grandes centros. Porém, se a gente pensar o que está acontecendo nesse momento na República Democrática do Congo, você não vai saber. E se duvidar, a gente não vai conseguir saber nem qual é a capital da República Democrática do Congo. Na verdade, a globalização, no seu sentido do capitalismo técnico, científico e informacional, ele vai estar sempre disposto a organizar os lugares onde há a produção da tecnologia, onde há o desenvolvimento. Países, lugares onde há o consumo de tecnologia, acabam não sendo tão importantes nesse jogo. Então vamos ver espaços vazios, espaços opacos da globalização nessas áreas periféricas do sistema econômico. Vamos ver espaços extremamente iluminados e lugares onde nós temos aí essa garantia de produtividade, de desenvolvimento, de fatores aí que possam gerar cada vez mais riqueza para o sistema econômico mundial. Assim, então, a globalização não vai servir para todas as situações, mas ela vai ser uma ótima área onde vai conseguir conectar as pessoas e imprimir nelas comportamentos econômicos, sociais e até de consumo. Bom, basicamente a globalização é isso. E eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau! Vacina. O que é e sua importância? Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e a gente vai tratar hoje de um tema de muita relevância para a prevenção de problemas de saúde. Possivelmente você, só de ver isso aqui, agulha, injeção, já fica arrepiado. Ai, eu detesto uma vacina, eu detesto agulha. Claro que não é nada, né? Um esporte maravilhoso para se praticar. Porém, são medidas muito importantes de prevenção. Mas tá, o que é a tal da vacina? A vacina é quando o nosso corpo ele recebe um antígeno. Ele recebe uma proteína ou um micro-organismo. Quando o nosso corpo, então, ele tem contato com esse micro-organismo, a reação dele é agir como se aquilo fosse um grande invasor. Afinal, aquilo é um corpo estranho. Nessa brincadeira em que as nossas células de defesa, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, elas vão em direção, pela nossa circulação sanguínea, elas vão em direção a esse micro-organismo, a proteína desse micro-organismo, para atacá-la. E após esse ataque, após essa destruição, nós temos células chamadas linfócitos B, que são linfócitos que vão produzir os anticorpos. Anticorpo, ele é contra um corpo estranho. Anticorpos são proteínas específicas que elas vão se ligar à superfície do corpo estranho para eliminá-los. Assim, então eu tomo a vacina, olha que esquema maravilhoso. Vacinação, produção de anticorpos, consequência, prevenção de doenças. Se eu já estou com aquele problema, eu já estou com a doença, não é mais hora de tomar a vacina. A vacina é algo para ser feito antes. E aí uma coisa que incomoda muito em relação à vacina é justamente o fato, né? Agulha, injeção, dói e tal. Qual é a questão? Esse micro-organismo ou essa parte dele, essa proteína, ela precisa ser inserida na nossa corrente sanguínea. Então o caminho é esse. Existem só vacinas por injeção? Não. Tem a gotinha também. Você já tomou uma gotinha? Você lembra da gotinha? Ali, na boca diretamente, aquilo vai entrar no nosso corpo. Veja você que a proposta da vacinação é produção de anticorpos, é melhorar a sua imunidade. O que é imunidade? A imunidade é o pacote, é o conjunto de defesas do nosso corpo. Sabe assim, aqueles antivírus, aquele pacote de defesa que todo computador, celular tem que ter? Nós temos o nosso, é a nossa imunidade. A nossa imunidade ela vai se formando com o passar do tempo. Quando a gente é bebezinho, lá, nascimento, amamentação, a gente recebe ali alguns anticorpos prontos da nossa mãe. A gente fala que é uma imunização passiva. Você não fez nada para buscar, você recebeu. Pronto. Agora, quando a gente fala de vacina, eu estou falando de imunização ativa. Afinal, o seu corpo tem que trabalhar para combater e para combater o micro-organismo que ele acha que é
e produzir esses anticorpos. Então, imunização ativa, estou falando de vacina. Seu corpo tem várias barreiras para evitar os micro-organismos? Tem, sim. Acredite, o mundo está cheio de bactérias, cheio de vírus e você não vive doente por isso. Você tem barreiras naturais. Você tem a sua própria pele, você tem ácido clorídrico, você tem lágrimas, você tem pelos. São barreiras de proteção. Agora, tem hora que não tem jeito. Tem hora que os nossos vilõezinhos, os vírus, eles nos atacam. Toda vacina é de vírus? Não, mas a maioria delas sim. Existem vacinas contra bactérias, porém a maioria são contra vírus. Quem são os vírus? Vírus são pequenas estruturas, um envoltório proteico com um material genético. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele ataca as células, ele invade as células e ele quer se reproduzir ali. Como ele pode causar danos a nós, temos que nos prevenir então. Então eu falei, ótimo, eu entendi que existe a imunização passiva, que existe a imunização ativa e que a vacina vai me favorecer nisso, só que nem todas as vacinas são iguais. Nós podemos dividir as vacinas, então, entre uma vacina que usa um vírus vivo, aí você fica já, vírus vivo, porém é um vírus que foi retirada a toxicidade dele. Então a gente fala que ele está atenuado. Ele está vivo, mas a parte tóxica, a parte que causaria de fato o problema de saúde, ele foi retirado. Ou eu tenho um vírus que a gente chama de um vírus morto, ou um vírus inativado, ou às vezes até parte desse vírus, que vai ser inoculado aí no nosso corpo. Diferença entre elas. Quando eu falo de uma vacina com um vírus vivo, porém um vírus atenuado, a reação do meu corpo é bem intensa em relação a isso. Afinal, para ele, realmente ele está encarando o vilão, ele está encarando o vírus da cachumba, ele está encarando o vírus da rubéola, o vírus do sarampo, ele reage com tudo. Por isso que muitas vezes a gente toma uma vacina e fica meio mal. Sabe assim, fica, ai, tô com um pouco de febre, tô meio esquisito. Isso é natural. É o seu corpo combatendo para que quando você de fato encare o vírus verdadeiro, não o vírus atenuado, você esteja prevenido. Mas tem gente que fica assim, ah, não, vacina deixa as pessoas doentes, eu não vou mais tomar vacina. Não, não vá por esse caminho. Uma medida de prevenção. Então, exemplos de vacina que possui aí um vírus atenuado, listei para você a cachumba, né, que vai afetar aqui a nossa glândula salivar, a rubéola, que é muito perigosa para grávidas, para o feto que ela está gestando ali, o sarampo, a febre amarela, o pólio. Então são esse tipo de vacina. Coisa legal, é uma vacina que ela garante uma imunidade por muito tempo. Então muitas vezes a gente toma uma vacina uma vez e pronto, não precisa tomar outra. A imunidade ela é mais longa. Agora, não pode todo mundo tomar. Por quê? Esse vírus não é vivo. Então imagina essa pessoa, ela está com a imunidade muito baixa. Ou ela tem alguma doença na sua imunidade. Ela é um imunodeprimido. A imunidade dela é naturalmente baixa ou por algum outro problema. Não vai ser legal ela tomar essa vacina. Ou também, no caso das grávidas. Afinal, esses vírus podem passar e levar a danos a esse filhote, a esse baby que está sendo desenvolvido aí. Correto? E quando eu falo de uma vacina de um vírus inativo ou um vírus morto, gripe, né? Temos aí campanhas anuais de gripe, hepatite, a vacina do HPV, são vacinas que vão usar um vírus morto, um vírus inativo. E aí, qual é a questão? É útil, é importante? Demais. Só que a imunização que ela promove é uma imunização mais baixa. Vai te proteger, ou seja, vai haver a formação de anticorpos, porém numa proporção menor. Por isso que muitas vezes essas vacinas, elas requerem dose. Sabe aquela coisa? Tu foi lá tomar vacina, aí o responsável lá, o enfermeiro, a enfermeira marca lá, ó, você tem que voltar daqui a tanto tempo para tomar uma segunda dose, às vezes uma terceira dose, para que haja realmente uma maior produção de anticorpos e uma proteção do nosso caso aí. Ela então, por ser menos, ela causa menores reações, ela é mais segura, por exemplo, para grávidas, para os imunodeprimidos, tá? Então, apesar dela ter uma resposta menos intensa, tomando aí as doses direitinho, vai haver a produção e a proteção dessa pessoa. Você, pode ser que você seja uma pessoa que você é meio assim, com vacina, você fala, eu acho que eu não vou tomar não, esse monte de vacina, eu acho que esse pessoal quer deixar a gente doente. Não pense assim, vá atrás dos números, vá atrás dos dados científicos, da estatística a respeito disso.
muitas doenças foram erradicadas após a vacinação da população, ou a frequência baixou muito. E também percebe-se que algumas doenças, como o sarampo, que já não haviam mais casos, voltaram justamente pela redução da vacinação de uma série de pessoas. Então não fica assim, poxa, fiquei meio assim depois da vacina e tal. Podem haver reações? Podem haver reações. O corpo humano, guarde isso, a biologia, o corpo humano não é uma ciência exata. A exceção é uma regra. Então pode sim acontecer que numa vacina que para 100 pessoas foi maravilhoso, tranquilo, pode ser que para uma pessoa fique mal, que não seja legal. Pode acontecer. Porém, para a maioria, e a maioria acaba que dá uma proteção para aquele que porventura pode não tomar. Você pode ser aquele que fala assim, olha, eu nunca tomei vacina e não fico doente, não estou doente aqui, nunca peguei nada. Pensa assim, eu tomei vacina, tá aqui, ó, tem um amigo aqui, tá vendo ele? Toma vacina também. Esse outro amigo aqui também tomou vacina e esse aqui também tomou vacina. Logo, nós estamos imunizados, correto? E aí está aqui você, que não tomou essa vacina. Sabe o que acontece? A gente está te protegendo, a gente está fazendo uma barreira, logo não tem essa doença disponível aqui para te infectar, por isso que você não fica doente. Não é porque você, porque a vacina não adianta nada, e sim porque no seu entorno as pessoas estão vacinadas, então criaram uma barreira ao seu redor de proteção. Porém, aí começa, esse aqui não vacina, aquele ali não vacina, você não vacina. A chance de que aumente a frequência de certas doenças que já estavam erradicadas e que alguém que mesmo vacinado por uma falha na imunidade, a imunidade baixa, ela pode pegar a doença. Olha o problema. A partir da ideia de vocês, outras pessoas podem se contaminar. Viu aí? Entendeu a diferença? Então, o foco da nossa aula foi explicar o que é uma vacina, a importância da vacina, diferenciar a vacina de vírus vivo atenuado da vacina de vírus morto e fechamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ângela, sou professora de arte da Rede Municipal de Guarulhos. E hoje eu tô aqui no meu quarto gravando esse vídeo para vocês. E vocês, como estão? A gente tá vivendo um momento bem diferente das nossas vidas, né? Mas agora é importante que a gente fique em casa para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e para que as pessoas fiquem com saúde, certo? Bom, a gente vai se encontrar algumas vezes assim, à distância, e o que eu quero mesmo é que a gente consiga enxergar e explorar o nosso dia a dia, a nossa casa, de um jeito diferente, com mais poesia e arte, tá bom? Então vamos lá. Você já olhou para o céu hoje? Então escolhe um espaço aí na sua casa que você consiga ficar parado e olhar para o céu. Como tá? Tem nuvens? Muitas nuvens ou poucas? Elas estão paradinhas ou se movimentando com o vento? Elas são brancas ou cinzas, que nem aqueles dias de chuva? Tem sol? Você consegue ver os raios do sol? Eu fiz esse exercício aqui em casa. Escolhi a janela do meu quarto e durante um dia inteirinho eu gravei imagens do céu para vocês. Pra gente ver as mudanças das nuvens, as mudanças das cores. Então dá uma olhadinha aí no vídeo. De noite amanhece com sol. O céu serve a todos.
E aí, curtiram? Legal, né? Gente, e com essa história de parar para olhar o céu, essa semana aconteceu uma coisa sensacional. No dia 14 e no dia 15 de abril, eu vi um dos céus mais lindos que eu já tinha visto em toda a minha vida. De verdade, sem exagero mesmo. Foi um pôr do sol alaranjado, avermelhado. Foi muito legal. Vocês viram? E aí, eu tive uma ideia. Eu pedi para as pessoas me mandarem fotos que elas tiraram com os celulares delas dos lugares onde elas estavam. E aí eu recebi um monte de foto de São Paulo, de Guarulhos, de Arujá, de Suzano. E criei mais um videozinho, uma surpresa aí para vocês. Olhem só. Tava bonito demais, não tava? Gente, eu fiquei abismada. Eu achei muito bonito, muito bonito. E sabe o que eu fiquei pensando? Que no mesmo horário, no mesmo dia, pessoas de lugares distantes, de diferentes lugares, estavam olhando o céu ao mesmo tempo. Não sei, essa ideia me pareceu legal. Bom, mas agora eu queria fazer outra pergunta para vocês. Vocês repararam que tanto nos vídeos que eu gravei aqui da janela do meu quarto, quanto nas imagens, nas fotos que as pessoas me mandaram, não aparecia só o céu? Aparecia também a paisagem? Prédios, árvores, casas. Repararam? Pois é. O que vocês enxergam quando olham aí para fora, além do céu? Vocês viram que eu enxergo prédios, certo? E uma outra pergunta: o que vocês gostariam de enxergar olhando para fora de casa? Essa pergunta para mim é muito fácil. Eu queria enxergar um pôr do sol lindo, como dos dias 14 e 15, mas ao invés de prédios, eu queria que tivesse uma praia, uma areia e o mar lá no fundo. Ia ser demais. Bom, então, a partir disso tudo que a gente conversou, eu tenho algumas propostas para fazer para vocês, certo? Então, a primeira proposta, número 1, vocês vão escolher um dia, que pode ser amanhã, vão escolher um lugar da casa que vocês vão olhar o céu, em diferentes horários. Então, na hora que acordar, perto da hora do almoço, no meio da tarde, no fim da tarde e à noite. Vai no mesmo lugar, olhar para esse céu e perceber o que mudou, certo? 2. No dia seguinte da observação de vocês vão pensar um horário que vocês mais gostaram de olhar o céu. Vão pegar uma folha, um lápis, uma caneta, o que vocês tiverem. Vão para o mesmo lugar da casa, olhar para o céu e desenhar aquilo que vocês estão vendo. Mas não vão desenhar só as nuvens. Também a gente vai desenhar a paisagem, certo? Aquilo que vocês enxergam quando olham para fora da casa de vocês.
tudo bem? Esse vai ser o nosso desenho de observação. E tem uma dica que pode ajudar aí se vocês quiserem, façam um teste comigo. Se a gente faz assim com as mãos, com as duas mãos, e vira, encaixou, virou um retângulo. Conseguem ver? Olhar dentro desse retângulo, de pertinho, quando você olha, você vê muitas coisas. Conforme você vai distanciando de você e olhando lá no meio, você consegue focar. É como se fosse a câmera de uma máquina fotográfica do celular dando zoom. E aí, quando você fizer isso, você escolhe aquilo que você vai desenhar. Tudo que tiver dentro desse retângulo. Desenhar mais coisas, menos coisas, dando foco. Beleza? É só uma dica, faz o teste aí. Se você achar que não for legal, tudo bem, não tem problema. Tá bom? E mais uma proposta, que é a seguinte: um desenho de imaginação. Vocês vão imaginar aquilo que vocês gostariam de ver quando olhassem para fora da casa de vocês, certo? Assim como eu falei que eu gostaria de ver, ao invés de prédios, uma praia, vocês vão pensar o que vocês gostariam, tá bom? Esse desenho da imaginação pode ser no outro dia, se vocês quiserem, não precisa ser tudo no mesmo dia, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Para esse primeiro vídeo foi isso que eu pensei. E eu ainda deixei um presentinho para vocês no final do vídeo. Vai aparecer uma imagem, é uma pintura de um artista bem bacana, para servir de inspiração para vocês, tá bom? É só uma inspiração. Um beijo, gente, se cuidem e até a próxima. E aí, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre variedades linguísticas. Preste atenção nesse termo, hein? Variedades linguísticas, ou seja, existem diferentes maneiras de a gente utilizar a língua. E é importante que a gente aprenda desde já que todas essas diferentes maneiras correspondem a um contexto. Quando eu falo em variedades linguísticas no Brasil, galera, preste atenção, eu estou falando de uma diversidade tão grande que a gente poderia falar até que a gente fala diferentes línguas portuguesas. Por que eu estou falando isso? Porque só se a gente for parar para pensar nas variações regionais, as pessoas que moram no sul, as pessoas que moram no nordeste, no norte, no centro-oeste, galera, o uso diversificado que essas pessoas fazem da língua torna a língua portuguesa de uma complexidade, de uma riqueza tão bonita que estudar a língua obriga o pesquisador, o professor, a compreender que não existe uma maneira única, uma maneira certa, exclusiva de falar a língua portuguesa. Se alguém virar para você e falar um ba, um che, um oxente, você ia saber reconhecer esses termos? Depende de onde você mora, depende da sua origem. E é por isso que quando a gente fala em variedades, eu tenho que pensar em alguns tipos de variedades. No Brasil ou em qualquer outro lugar, a primeira grande variedade é a variedade geográfica, a variedade regional. O Nordeste, por exemplo, que é uma região com muitos estados, muita diversidade, embora haja uma sintonia, uma comunicação entre as maneiras que esses falantes de diferentes estados utilizam a língua portuguesa, a gente percebe uma distinção muito forte em relação a outras regiões. Mas o que é que acontece no Brasil? Existe uma questão regional forte direcionada ao Sudeste. Então, para muita gente, a língua portuguesa correta é a língua falada em São Paulo e no Rio de Janeiro, muitas vezes por influência de quê? Dos meios de comunicação. Muita gente, quando assiste a um produto televisivo, reconhece uma língua portuguesa que está num telejornal, numa telenovela, da maneira que um ator, uma atriz, um apresentador utiliza aquela língua. Muita gente coloca essa língua, esse modelo de utilização da língua portuguesa como padrão. Então, às vezes, quando alguém chega num contexto falando uma variedade regional, seja ela do Nordeste, do Sul, de qualquer outra região, algumas pessoas acham estranho. Sabe por quê? Porque falta o hábito, falta o costume de utilizar essa variedade. Quando a gente fala nas variedades regionais, a gente não pode achar que essa divisão ela é tão rígida quanto a divisão das regiões brasileiras. Olha só, você deve ter percebido que esse mapa aqui ele tem um colorido diferente, especial. Ele não representa exatamente as delimitações geográficas que estão ali previstas nas determinações dessa área, né?
Sabe por quê? Porque a língua, a maneira que a gente utiliza a língua portuguesa, ela não está marcada por um limite geográfico. Já pensou se eu dissesse que a partir do momento que você colocou o pé em outro estado, você já tem que falar de outro jeito? Não é bem assim, né? As variedades, acima de tudo, elas são culturais. E, do ponto de vista cultural, o Brasil tem essa particularidade de propor, de vivenciar uma diversidade muito forte. Então perceba, nem sempre dentro de uma região ou de outra, essas distinções vão ficar tão evidentes, tão específicas. Essa mistura também marca a variedade. Não esquece que o assunto é esse, variedades linguísticas. Outro tipo de variedade muito comum são as variedades sociais. Que variedades são essas? São as que são determinadas pelo nível de alfabetização, nível de instrução, nível social da pessoa. Calma, hein, galera? Eu não estou dizendo para você que só porque a pessoa não tem um certo nível de instrução que ela não sabe usar a língua. Não é bem por aí, não. Desde que você nasceu, você começou a viver num ambiente linguístico. As pessoas ao seu redor utilizam a língua. Você começa a reconhecer alguns padrões, mesmo sem perceber. Quando você começa a falar, você não reconhece que aquela palavra é um substantivo, que aquela palavra é um adjetivo. Você começa a perceber que você domina um sistema naturalmente. E isso é que é mágico da língua, né? Que você desde pequenininho vai aprendendo a juntar tudo isso e vai construindo a sua forma de comunicação. Só que chega um momento que você vai para a escola. Quando você vai para a escola, você recebe uma instrução muito mais formal, muito mais formalizada dentro de um conjunto de regras. Isso vai definir um pouco a distinção social. Tem pessoas que vão falar de um modo diferente do outro. Isso vai impedir a comunicação? Claro que não. As pessoas desenvolvem técnicas, mecanismos de se comunicar de forma muito natural. Outra variedade existente é a variedade histórica. Sabia que hoje, quando você chama alguém para algum lugar e diz bora ali, esse bora já foi vamos em boa hora? Olha só, olha como a história, como o uso que a gente faz da língua modifica a maneira que a gente se comunica. Ao longo do tempo, os povos foram adquirindo outras formas de se comunicar. Lembra quando a gente fala que o português tem origem no latim? Então, essa questão histórica ela é muito importante para a gente compreender que ao longo do tempo as pessoas vão, por meio da sua própria diversidade também, né, porque existe o próprio uso individual da língua, o ser humano se coloca, ele se põe diante dessa linguagem, ele vai propondo modificações. Ao longo do tempo, essas modificações se cristalizam, ou seja, elas vão sendo internalizadas pelo idioma, a ponto de algumas palavras irem para o dicionário, algumas expressões serem completamente modificadas. Lembra aquela história do vossa mercê, que virou você, em alguns lugares já é ser? Então, essa distinção histórica ela é natural, ela acontece na língua, é uma propriedade da língua. Por isso que a gente diz que a língua é um sistema vivo. Ele não é único, ele não é imutável, ele não é intocável, não. Uma grande propriedade da língua é exatamente essa capacidade de se diversificar ao longo da história. Outra variedade importantíssima, e essa a gente tem que ficar bem atento, é a variedade situacional. Como o próprio nome diz, essa variedade vai ser determinada pelo contexto. E aí, galera, a gente tem que compreender, né, que nem sempre vai dar para a gente utilizar a mesma língua em diferentes ambientes. Vamos imaginar que você é convidado para uma entrevista de emprego. Essa conversa, essa troca, essa comunicação que você vai ter com a pessoa que está do outro lado não vai ser igual à comunicação que você utiliza com seus amigos. Existem distinções importantes, situacionais, contextuais, que determinam que repertório, ou seja, que vocabulário você vai utilizar, de que maneira você vai se comunicar com sua família num almoço de domingo, de que maneira você vai se comunicar num telefonema oficial solicitando uma vaga em um curso. São questões diferentes e a gente vai aprendendo ao longo da nossa trajetória, ao longo do nosso aprendizado, que a língua ela vai sendo utilizada de forma particular e adaptável a uma situação. Então essa é a variedade situacional. Quando a gente fala em variedades também, né, lembrando sempre dessa capacidade de transformação, de movimento da língua, surgem alguns termos que a gente precisa chamar a atenção para compreender que existem mecanismos próprios de comunicação. Um mecanismo próprio de comunicação que existe é o dialeto. O dialeto, ao longo do tempo, ele vai se tornando tão forte, tão próprio, tão particular, que ele ganha a característica de uma região. Tem gente que vai falar de um dialeto regional de um determinado lugar. Por quê? Porque essas características dessa língua, elas vão se tornando tão próprias, a ponto de a gente já não dizer que é uma nova língua, mas que é uma variedade muito forte, quase que institucionalizada. A própria língua portuguesa, ela é originária de uma variação daquilo que se chamava de um latim vulgar, de uma variação do latim, que era a língua oficial do Império Romano. Essa distinção, essa variação foi se tornando tão forte a ponto de ela se transformar num dialeto. Existe também o que a gente chama de socioleto, que é aquela variedade utilizada por um grupo social.
Alguns vão até utilizar também o termo jargão, ou seja, um termo muito específico para se referir a um conjunto de palavras, a um vocabulário específico de um determinado grupo. Pode ser um grupo profissional, um grupo que utiliza determinadas palavras que são muito próprias, né, de um ambiente, de uma construção. Então perceba, o dialeto ele ganha essa característica, ele parte do indivíduo, vai sendo compartilhado por uma sociedade, por um grupo muito maior. O socioleto já se refere a um grupo um tanto mais restrito, a uma questão muito mais específica. Um socioleto específico de uma profissão, por exemplo. A gente também fala nas gírias, que variam com o tempo, com a situação, com a questão social, com a questão cultural. Não pense que qualquer gíria que você fala aí no Sul vai ser compreendida por quem mora no Sudeste, no Centro-Oeste. Não é bem assim, não. As gírias elas têm uma propriedade muito bacana, também muito curiosa, que é a propriedade de a gíria tem essa propriedade de ser mantida e movimentada pela força do jovem também. O jovem, ele coloca na língua também as suas particularidades, o seu modo de se comunicar, e essa gíria vai ganhando todo um contexto, toda uma diferença, e tem gente que às vezes passa de uma determinada idade e já não compreende o que o adolescente está falando, por exemplo. É natural, a gíria é um reflexo muito forte desse movimento vivo da língua, porque ela reflete um pouco do movimento histórico, do contexto. E aí, eu falei dessas variedades interessantes que podem provocar essa liberdade, né? Já que essa língua é tão viva, eu tenho liberdade de me comunicar, mas existe, a norma padrão. Você já deve ter ouvido falar dela muitas vezes. Ela às vezes coloca a gente numa situação meio assustadora, porque parece que a norma vai nos aprisionar, não vai dar pra gente se comunicar de outra forma. Mas galera, a norma é necessária. A gente precisa da norma padrão, que ela, como o próprio nome sugere, ela propõe a sistematização, a regulação. Basicamente, eu posso dizer que quando você entra na escola e começa a aprender língua portuguesa, não é porque você não sabe falar português, não. É porque você tem que entender agora que esse português tem que ser sistematizado, regrado. E isso só acontece por conta da norma padrão, que respeita as regras gramaticais e nos obriga a compreender que a língua é regida por um sistema de normas. Essa norma padrão ela vai se manifestando e a gente percebe também que existem variações situacionais do campo da formalidade e da informalidade. E aí, galera, como é que vocês estão? Se eu falar dessa forma com você, você vai perceber que eu estou usando uma informalidade, ou seja, eu não estou sendo nada formal. Agora, se eu digo, prezados senhores, vamos iniciar agora um momento importante na nossa aula. Só a utilização desses prezados senhores já deu à minha forma de comunicação um tom muito mais sério. Então, eu poderia dizer que a diferença básica entre a formalidade e a informalidade está nessa dimensão da seriedade, da estruturação, da regra muito bem respeitada. Então, por exemplo, a gíria está no campo da informalidade. Agora, a linguagem que você utiliza na apresentação de um seminário escolar, por exemplo, seu professor está ali do lado, você tem que apresentar para os alunos um conteúdo, você tem que apresentar numa variedade formal. Bom, se você acabou de compreender que o Brasil tem essa diversidade, que a gente tem diferentes maneiras de se comunicar, que a língua é rica, viva, variada, por que será que eu fiz questão de chamar a atenção para o que se chama de preconceito linguístico? Porque, galera, infelizmente, existem várias maneiras de a gente manifestar um pouco a nossa intolerância, a nossa incompreensão pelo diferente, né? E uma das maneiras que as pessoas mais manifestam isso é pela língua. Então, aquela galera que olha torto, que acha estranho quando alguém fala errado, está cometendo um preconceito muito chato, que é o preconceito linguístico. Você não pode julgar o outro pela história, pela classe social, pela formação que ela teve. A língua que a pessoa utiliza não vem associada à história dela. Você não vai compreender isso só olhando para a pessoa. Então, nada de debochar, nada de ridicularizar quem utiliza uma variedade diferente da sua. A norma padrão não é a única, ela é a necessária para regrar a nossa comunicação. Mas o preconceito linguístico é feio, sabe por quê? Porque ele demonstra que você não tem capacidade de compreender a variedade, compreender o diferente. E isso não é nada interessante. Então, nada de debochar de um colega ou de alguém que utiliza uma variedade regional diferente, ou que não sabe formar talvez a regra do plural que você já aprendeu. Então, se ele falou as meninas, os meninos, ele se comunicou. Você sabe qual foi a situação, qual foi a classe, qual foi o contexto que ele aprendeu essa língua? Não. Então não julgue, não vamos cometer o que a gente chama de preconceito linguístico, que é uma área muito forte hoje de estudo no campo da linguística, porque mostra pra gente que a língua também é identidade, a língua também é comunicação, ok? Então não perde de vista isso, hein? Vamos compreender essas variedades e utilizar a língua da melhor forma possível, ok? Esse foi o tema da aula de hoje, variedades linguísticas. Espero que tenha ficado tudo claro. Valeu!
eu sou professor de inglês da Prefeitura de Guarulhos e a partir de hoje estarei aqui numa série de vídeos para a gente falar um pouquinho sobre a língua inglesa. Vamos aproveitar esse momento que estamos em casa, cuidando e preservando da nossa saúde, da nossa família, e vamos aprender e revisar algumas coisas sobre o inglês. Eu estou bem animado para a gente começar. E vocês, vamos lá? Nesse primeiro momento, a gente vai pensar em palavras em inglês que a gente já conhece e já usa no nosso dia a dia. Eu vou contar até 10 e vou deixar vocês pensando em algumas palavras. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, conseguiu pensar em alguma palavra em inglês que a gente já conhece e já usa? Eu trouxe algumas para vocês. A palavrinha internet, por exemplo, ou quando a gente faz um download, quando a gente baixa alguma coisa da internet. Ou quando a internet é sem fio, ela é Wi-Fi. Acredito que vocês já devem ter escutado algumas dessas palavras. Ou, por exemplo, quando a gente vai tomar um milkshake num fast food. Ou quando a gente passa com algum veículo e pega a comida para viagem no drive-thru. São todas palavras em inglês. Ou quando a gente sai para jogar futebol, a própria palavrinha futebol, como voleibol, basquetebol, handball, são todas do inglês. Ou a gente pode ir ao shopping para fazer algumas compras, a palavra shopping também vem do inglês. Ou quando eu vou jogar algum game no meu videogame e eu tenho que pôr um password, né, alguma senha, ou para fazer um login, para poder entrar em algum computador, em algum sistema, enfim. São todas palavras que vêm do inglês. Então, olha só quanta coisa a gente já usa no nosso dia a dia e já fala em inglês. Isso é muito bacana, né? Agora que a gente já viu quantas palavras em inglês a gente usa no nosso dia a dia, fica claro que aprender e saber inglês é muito importante. Mas por quê? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas no mundo falam a língua inglesa? Quantos países falam inglês? E como isso pode ajudar a nossa vida? Aprender inglês é abrir portas para o mundo inteiro. Você vai poder viajar para vários países, se comunicar com diversas pessoas, sem falar que você terá acesso a tudo que é produzido em inglês. Filmes, músicas, jogos, livros, cursos e tudo o que você possa imaginar. Se será feito em inglês, você terá acesso. Isso é muito bacana. Agora vamos pensar um pouquinho nos países que falam inglês? Além dos Estados Unidos, nós temos muitos outros países que usam a língua inglesa. Como por exemplo, observe a bandeira que aparece no seu vídeo. Essa é a bandeira do Canadá. O Canadá também é um grande país que fica acima dos Estados Unidos e usa o inglês como primeira língua. Além disso, eles também falam francês, em alguns estados. Observe a outra bandeira que aparece no seu vídeo. Essa é a bandeira da Inglaterra. A Inglaterra é o país que deu origem à língua inglesa. Ela fica na Europa e o inglês deles tem um sotaque um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Observe a bandeira que aparece no seu vídeo. Essa é a bandeira da Austrália. A Austrália é um grande país que também fala inglês e tem um clima muito parecido com o nosso aqui do Brasil. Observe a outra bandeira que aparece no seu vídeo. Essa é a bandeira da África do Sul. Assim como alguns outros países da África, a África do Sul também fala inglês como língua oficial e alguns outros dialetos também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira conversa e não esqueçam como é importante saber e praticar inglês. E deixo aqui um desafio para vocês fazerem em casa. Que tal a gente procurar por objetos que tenham palavras escritas em inglês? E vamos ver se a gente já conhece essas palavras. Uma dica: é mais fácil procurar em camisetas, acessórios, material escolar como capa de caderno, estojo ou nos nossos lápis, por exemplo.
Vamos procurar palavras em inglês e vamos descobrir juntos novas palavras. Que tal? Vejo vocês no próximo vídeo e fiquem bem. Até lá. Bye, bye.